Uma arma acabou de entrar no campo de batalha que viaja mais rápido do que uma bala de fuzil, não pode ser interceptada por nenhum sistema de defesa antiaérea existente no planeta e atinge seu alvo antes que o operador de radar inimigo consiga sequer pegar o telefone. O Irã passou 2 décadas enterrando sua instalação nuclear mais crítica sob cerca de 90 metros de granito maciço, precisamente porque nada no arsenal dos Estados Unidos conseguia alcançá-la. Esse cálculo morreu esta semana. O Dark Eagle simplesmente tornou obsoletos, da noite para o dia, todos os bunkers, todas as montanhas e todas as defesas que o Irã construiu. E isso é apenas o começo. Mach 5. O fantasma que não pode ser parado. O Dark Eagle não voa como um míssil convencional. Ele é lançado por um foguete propulsor, sobe até a borda do espaço a cerca de 30 mil metros de altitude, separa seu corpo planador e então desliza pela atmosfera superior a Mach 5, percorrendo aproximadamente 1,6 km a cada segundo. Nessa velocidade, o atrito sozinho gera temperaturas de superfície superiores a 1.600 graus Celsius, quente o suficiente para derreter aço. Por isso, o corpo planador é revestido com materiais de proteção térmica classificados que o Pentágono nunca divulgou publicamente. O radar de defesa aérea mais avançado do Irã, o S-400, fornecido pela Rússia, possui um teto teórico de interceptação de aproximadamente 56 mil metros. Mas o Dark Eagle não precisa voar acima desse limite. Ele atravessa a solução de interceptação do radar mais rápido do que o computador de controle de tiro consegue gerar uma solução de mira válida. O S-400 consegue enxergá-lo, simplesmente não consegue alcançá-lo. Porém, a velocidade é apenas metade da razão pela qual o Irã não tem resposta. A outra metade é algo muito mais perturbador que a maioria dos analistas está ignorando completamente. A montanha que deveria ter resistido. Fordow não foi construída para sobreviver a uma guerra. Foi construída para sobreviver ao que vem depois dela. Os engenheiros iranianos escolheram uma montanha de granito na província de Isfahan, especificamente porque levantamentos sísmicos confirmaram que a densidade da rocha poderia absorver impactos repetidos da bomba convencional mais poderosa do inventário americano, a GBU-57, o penetrador de ordenança maciça, uma bomba de aproximadamente 13.600 quilos, capaz de, em teoria, perfurar 60 metros de concreto armado. Fordow fica a 90 metros de profundidade, dentro de granito natural, atrás de portas blindadas projetadas para suportar ondas de sobrepressão equivalentes à detonação nuclear quase direta. Durante uma década, essa matemática funcionou. Nenhuma aeronave conseguia transportar a GBU-57 perto o suficiente sem ser abatida. E nenhum míssil lançado do solo tinha alcance para atingir Fordow a partir de território aliado, sem cruzar espaço aéreo hostil. O Dark Eagle, disparado da Jordânia, cobre os 1.770 km até Fordow em menos de 19 minutos. E ele não precisa perfurar o teto da montanha. Mas o que ele faz ao interior daquela montanha é onde a verdadeira história começa. 19 minutos para decidir tudo. O número mais perigoso na guerra moderna não é a potência de uma ogiva, nem o alcance de um míssil. São 19 minutos, o tempo de voo de um Dark Eagle lançado da Jordânia até o centro do Irã. Para efeito de comparação, um míssil balístico intercontinental tradicional disparado da Rússia dá aos Estados Unidos aproximadamente 28 minutos de aviso prévio. Essa janela de 28 minutos é o alicerce de cada protocolo nuclear, de cada procedimento de linha direta e de cada doutrina de gestão de crise que o mundo construiu desde 1962. Foi por isso que a crise dos mísseis de Cuba foi resolvida com telefonemas em vez de cogumelos atômicos. Havia tempo suficiente para pensar. O Dark Eagle corta essa janela em 1/3. E diferentemente de um míssil balístico, sua trajetória de voo manobrável significa que o Irã não consegue confirmar o alvo até os últimos 40 segundos de voo. Comandantes iranianos que recebem o alerta de Dark Eagle em aproximação têm menos tempo para tomar uma decisão correta do que se leva para assistir a um intervalo comercial de televisão.
O que acontece dentro de um bunker de comando iraniano durante esses 19 minutos é algo que o Pentágono simulou em jogos de guerra, e os resultados foram classificados imediatamente. A arma que o Irã não consegue encontrar, toda instalação militar fixa é um alvo. Essa é a primeira regra da guerra moderna, e o Irã a aplicou com rigor. Suas baterias de mísseis, estações de radar e centros de comando são endurecidos, dispersos e camuflados ao longo de mais de 1.600.000 quilômetros quadrados de terreno montanhoso, especificamente para negar aos Estados Unidos uma imagem clara de alvos. Essa doutrina funciona perfeitamente contra porta-aviões, bases aéreas e até constelações de satélites, porque todos esses ativos possuem uma assinatura fixa que satélites de inteligência podem mapear ao longo do tempo. O lançador eretor transportável do Dark Eagle é um veículo sobre rodas do tamanho de um caminhão semi-reboque comercial padrão. Ele não emite nenhuma radiação de radar ativa durante o trânsito, utiliza navegação passiva e pode se reposicionar 64 quilômetros em menos de 90 minutos após um disparo. Não existe base permanente para atacar, nenhuma assinatura de radar para rastrear e nenhuma emissão pré-lançamento para detectar. Toda a doutrina de contra-ataque do Irã depende de identificar a plataforma de lançamento antes que ela dispare, e contra o lançador móvel do Dark Eagle, essa janela simplesmente não existe. O que torna isso ainda mais alarmante não é apenas o fato de que o Irã não consegue encontrar o lançador, mas o que a invisibilidade desse lançador obriga o Irã a fazer com sua própria postura nuclear. O problema de 15 milhões de dólares sobre o qual ninguém fala. O Dark Eagle custa 15 milhões de dólares por míssil. Uma única bateria operacional, com 4 lançadores, 8 mísseis e toda a infraestrutura de apoio, gira em torno de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. O orçamento total do Exército dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2025 financiou a aquisição de exatamente 8 mísseis, o que significa que uma bateria completa representa a totalidade do inventário atual de Dark Eagles da América. Para comparação, o Irã dispara mísseis balísticos Shahab-3, que custam aproximadamente 500 mil dólares cada, e seu estoque é contado aos milhares. Isso cria um paradoxo estratégico que planejadores de defesa chamam de problema da razão de troca de custos. Os Estados Unidos estão gastando 30 vezes mais por disparo do que o adversário que tentam dissuadir, contra um país capaz de absorver a perda de ativos individuais e continuar lutando. 8 mísseis podem destruir 8 alvos. O Irã possui centenas de instalações endurecidas, milhares de lançadores de mísseis e uma doutrina de dispersão projetada especificamente para forçar um atacante a gastar mais munição do que existe em seu paiol. O Dark Eagle resolve o problema do alvo inalcançável, mas cria um problema novo que não tem nada a ver com física e tudo a ver com uma vulnerabilidade dentro do próprio sistema de guiagem da arma, que nenhum fabricante de defesa abordou publicamente. A porta dos fundos que ninguém planejou. Todo veículo planador hipersônico em existência enfrenta uma realidade física inevitável. Durante a fase terminal do voo, a bainha de plasma gerada pelo atrito atmosférico, a Mach 5, cria um apagão de comunicações. Por aproximadamente 4 minutos antes do impacto, o Dark Eagle não pode receber comandos externos, não pode ser chamado de volta e não pode ser redirecionado. É, no sentido mais literal, uma decisão que não pode ser desfeita. Planejadores militares chamam isso de problema do dispara e esquece. Mas no contexto de uma arma que o Irã não consegue distinguir de um ataque nuclear no radar, dispara e esquece carrega um peso inteiramente diferente. Em 2023, um estudo classificado do Pentágono sobre risco de escalada com armas hipersônicas, posteriormente referenciado parcialmente em depoimentos abertos no Congresso americano, sinalizou exatamente esse cenário. Um ataque hipersônico convencional, que a nação-alvo identifica erroneamente como nuclear, desencadeando um lançamento retaliatório antes mesmo que a ogiva convencional atinja seu destino. O Dark Eagle foi projetado para ser imparável.
A pergunta que o Pentágono não consegue responder publicamente e a pergunta que tira o sono de estrategistas sêniores é o que acontece quando a resposta do inimigo a uma arma imparável não é se defender contra ela, mas lançar tudo o que possui no instante em que a detecta se aproximando. Porque uma vez que essa ordem é dada, não há porta dos fundos, não há anulação e não restam 19 minutos para corrigir o erro. O Dark Eagle acabou de reescrever todas as regras da guerra moderna em um único voo. E o silêncio do Irã, desde o desdobramento dessa arma, é mais estrondoso do que qualquer lançamento de míssil. A arma mais perigosa do planeta não é aquela que destrói um alvo. É aquela que força o inimigo a tomar uma decisão em 19 minutos que poderia encerrar a civilização. Cada força armada do planeta está observando esse caso de teste neste exato momento e recalculando toda a sua doutrina nuclear por causa dele. E o que vem a seguir nesse conflito faz o Dark Eagle parecer apenas um tiro de advertência,